Eu, Espírito, presente entre os homens, lhes ensinarei toda a verdade e os deixarei saciados na sua sede de conhecimento. Das trevas chamarei à glória os infelizes que permanecem na ignorância e na maldade. A história que eu vou contar começou há tempos, na Idade Média, quando viveu um monge considerado santo. Depois de longos anos de retiro no deserto, ele recebeu uma revelação. Estava próxima a vinda de uma nova era. E ele anunciou que estava para chegar ao mundo a era do Espírito Santo. A gente tem fé de todos os santos, mas a gente tem mais fé no Divino Espírito Santo. Aí a gente é abençoado, tem que ser, né? Divino Espírito Santo é tudo na minha vida. Ele toca muito com os corações das pessoas, né? Divino Espírito Santo é um santo que é milagroso. Quando o Espírito Santo desceu, ele desceu em forma de pombinha. A doutrina do monge se espalhou por toda a Europa e em Portugal tocou o coração da bondosa rainha Isabel. Contam que ela ajudava os pobres mesmo sem a aprovação do rei. Senhora, que levais em vosso manto? Nada, senhor. São apenas rosas. E assim ela ficou conhecida como a Santa do Milagre dos Pães e das Rosas. A Santa Isabel. E foi ela quem convenceu o rei a realizar uma festa em homenagem ao Espírito Santo. Uma festa que coroou o mais pobre entre os pobres do reino e que até hoje é símbolo da fraternidade. Assim nasceu, no reino português, o culto ao império do Divino Espírito Santo. Um novo tempo que nos elevará ao conhecimento e ao desejo das coisas superiores, mudando os nossos corações e nos transformando pela fé, pela paciência, pela humildade e pela esperança. Quase 200 anos depois, Portugal vive sua expansão marítima. E no meio do misterioso Oceano Atlântico, seus navegadores encontram as 9 ilhas que chamam de Arquipélago dos Açores. A nossa identidade insular e açoriana está muito marcada pela geografia,
Portanto, nós somos muito o resultado da nossa relação com a ilha e pela religiosidade, e pela esta relação com o sobrenatural, com o medo, com a morte, com a incerteza, com a insegurança, e isto é, no fundo, uma forma de religião, portanto, uma religião no sentido de uma relação com o além, ou com o sobrenatural, e o divino acabava por ser um pouco uma resposta sobrenatural, não personificada, que dava resposta a qualquer momento, em qualquer altura, ao medo, à angústia de morrer, à angústia da terra tremer. E esta, aliás, é a mesma atitude que os micalenses têm com as romarias quaresmais. Os terremotos e os vulcões, características naturais das ilhas dos Açores, aliadas ao isolamento no meio do mar, a uma carência de proteção social, só ajudaram o açoriano a fixar a fé e o apego ao Divino Espírito Santo. O tempo das festas do Espírito Santo nos Açores é um tempo incomum. É o tempo da fertilidade, um período de vida em todas as ilhas. Realizado em todas as ilhas dos Açores, o culto ao Divino Espírito Santo sofre algumas variações entre as comunidades. Mas a função da partilha está em todas. Seja nos centros urbanos ou nas freguesias mais carentes e distantes, há sempre um sentido de igualdade, de comunhão, de partilha de bens. Na mesa do divino, as porções de pão, vinho e carne são sempre iguais. A relação que as pessoas têm com as pensões, portanto, com aquela partilha da carne que é feita na festa, em que, ao contrário de outras carnes, é uma carne que tem um poder sobrenatural. Portanto, comer aquela carne, comer aquele pão, implica uma atitude religiosa. As pessoas não comem aquilo como comem carne do talho da semana inteira. O gado é recolhido na quinta-feira anterior à festa e, depois de enfeitado com fitas de papel colorido, percorre a freguesia antes de dar entrada no matadouro. Até que ponto é que esta atitude face aos animais é uma atitude pouco ecológica, pouco equilibrada, vamos assim, pouco respeito? Eu penso que é exatamente o contrário. Então, todas as mortes ritualizadas, quer seja do porco, quer seja da vaca, quer seja da baleia, outra forma de matar os animais de forma ritualizada, os povos que o fazem num enorme respeito pela mãe natureza.
O culto ao Divino Espírito Santo nasceu para florescer em todo o mundo. E junto com outra tradição açoriana, a imigração, ele chega nas terras do Brasil. Em muitas localidades brasileiras, descendentes de açorianos louvam a doutrina da igualdade, liberdade e fraternidade. Em Santa Catarina, 6.000 casais de açorianos chegaram entre os anos de 1748 e 1756. Fundaram freguesias e povoados, fixando-se por todo o litoral. E com eles o culto ao divino, que ao longo destes mais de 255 anos vem sofrendo as influências de outras etnias e incorporando novos elementos, mas que ainda guarda, na essência, os simbolismos e as crenças de suas origens açorianas. Inspirados na fé, no imaginário do povo e nos temas do divino, artistas de diferentes origens criam obras enaltecendo a doutrina do Espírito Santo. Obras que influenciarão outras gerações a aprofundar a admiração ao culto sagrado.